galera que tá show, eu sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, quinta-feira, dia 24 de julho de 2024, dia que todo mundo tá falando aí que vai ser importante. Tô vendo o pessoal falar no YouTube, nas plataformas aí, que é um dia importante pro Vasco, dia decisivo, que vai ter a entrevista coletiva do Pedrinho, Pedro Paulo. Eu vou falar sobre isso, mas antes, se inscreva no canal do Jura, ative as notificações em todos, compartilhe, deixe o seu comentário e deixe o seu like, tá certo? Olha só, hoje, quarta-feira, foi anunciado que o Pedro Paulo, o Pedrinho, dará uma entrevista coletiva para a imprensa, para os torcedores vascaínos, né? Há muito tempo ele está sumido, porque o Vasco não ganha, o Pedrinho some. E aí, após ele anunciar que vai dar essa entrevista, começou os rumores. Cara, as pessoas parecem que não aprenderam ainda como é que funciona essa diretoria. Parece que vocês, torcedores vascaínos, uma boa parte, gostam de se iludir ou criam falsas expectativas, porque não dá para entender. Assim como das outras vezes, quando ele anunciou que vai fazer uma entrevista, ele simplesmente só anunciou que vai dar uma entrevista coletiva. Já se criou a expectativa de que vai ser um dia muito importante, é um dia decisivo pro Vasco, porque essa semana é uma semana decisiva, porque hoje o Pedrinho vai vir a público dar uma entrevista onde ele vai definir, esclarecer tudo sobre a SAF, sobre a venda do Vasco, vai esclarecer sobre as questões de contratações, vai renunciar. Pô, cara, deixe disso. Quem foi que falou, quem foi que veio a público da diretoria avisar para vocês que a entrevista que o Pedrinho vai dar hoje, que o Pedro Paulo vai dar hoje, quem da diretoria veio a público avisar para vocês: olha, o Pedrinho vai vir quinta-feira, dia 24, às 16 horas, dar uma entrevista para falar sobre venda de SAF, para falar sobre contratações, para falar sobre o futuro do... e para falar que ele vai anunciar a renúncia dele. Alguém da diretoria abriu a boca para fazer esse tipo de anúncio? Então parem de se iludir e criar expectativa, gente. O que vai acontecer hoje provavelmente vai ser mais uma das entrevistas que o Pedrinho vem dando. Como toda vez se cria uma expectativa de que ele vai falar, que ele vai esclarecer, e toda vez é o mesmo tipo de entrevista teatral que ele faz. É o quê? Os jornalistas que são selecionados com as perguntas gostosas para ele poder responder de forma gostosa, como ele sempre ficando como a vítima, como o herói, como o predestinado de Deus e como que luta pelo amor ao Vasco. É isso que vai acontecer, nada mais do que isso. Ele vai vir, vai falar, vai falar que o Vasco não tem dinheiro, que as pessoas cobram ele, que ele sabia que ele ia passar pela pressão, mas que isso daí... ele sabe o preço que ele está pagando. Se ele tiver que pagar pelo preço do amor e responsabilidade em dirigir o Vasco, ele vai, que ele está melhorando, que ele está tentando equilibrar as contas do Vasco, porque o Vasco pegou uma herança maldita da 777, que teve contratos superfaturados e que os jogadores estão com salários superfaturados, mas que ele não muda e que ele continua contratando, né, de forma superfaturada, que ele continua superfaturando os salários dos jogadores, que ele não manda gente que não trabalha nada só porque é amigo embora. Ele não vai falar isso, ele vai falar exatamente as coisas que ele falou da outra vez, Pegamos uma herança maldita, tivemos a coragem de tirar o 777 para dizer que é o herói, lembrar pros retardados que ele é o herói, me tirou a 777, vai falar que não tem dinheiro em caixa por conta das dívidas da 777, não é por conta das dívidas dele, que ele teve que botar o Vasco numa recuperação judicial para tentar equilibrar as contas, tá entendendo? Que ele está fazendo de tudo, que ele é responsável, que ele não pode contratar de forma irresponsável, contratar jogador bom, quando contratar jogador ruim, a responsabilidade pode, né? Lodge por 3 milhões, Nuno Moreira por 3 milhões de euros, Lodge por 3 milhões de euros, Garré por 32 milhões, e assim vai, né, com os salários exorbitantes. Quando é jogador ruim, aí não tem responsabilidade, ele esquece. Agora, quando é para contratar um jogador melhor, aí, não, a gente tem que contratar com responsabilidade. Então, é isso que ele vai fazer. Aí, no final das contas, ele vai falar que está tentando, que ele está lutando, que ele está no mercado, está difícil a conversa, porque as coisas estão complicadas, o mercado está inflacionado, e o Vasco não pode cometer responsabilidade. É nada mais do que isso que ele vai falar. Aí vai falar, estamos vendo aí, correndo atrás, estamos tentando fazer parceria com fulano, com Beltrano, para tentar melhorar aí, vai tentar vender o Vasco, vai iludir de novo. Aí vai vir com tentar jogar alguma conversa de potencial construtivo para desviar o foco.
Vai jogar mais uma mentirinha de que potencial construtivo deve estar para sair, que ele já está conversando com algumas pessoas para tentar focar. Para começar a jogar a reforma de São Januário como um foco de novo, para tirar o foco da merda que ele está fazendo em campo. É isso que vai acontecer. Se não for isso, vai ser uma coisa fora do normal, porque é isso que vai acontecer. Então, de que ele vai sair, de que ele vai renunciar, de que ele vai fazer, que ele vai acontecer, que ele vai falar. O que ele vai falar da SAF é a mesma coisa que ele vem falando. Não temos proposta, estamos conversando com os investidores, mas não temos proposta, estamos resolvendo ação judicial e não sei o que. É isso que ele vai fazer, gente. Deixa de ser iludido. Não se iludam, não tem como. Vocês ainda não aprenderam com essa diretoria. Não é possível. Caramba, não é possível que o torcedor vascaíno ainda não acordou para como é que esses caras trabalham. Quem foi que falou? Quem veio a público deles falar que o Pedrinho pode renunciar? Que ele vai falar a respeito da venda da SAF? Que ele vai definir, que ele vai esclarecer? Ele não vai esclarecer, ele vai continuar jogando pra galera palavras ao vento. Sabe aquela quando tem no virada do ano que tem aqueles guru, aquelas previsões que o cara vem falar assim, esse ano de 2025 vai ser um ano que vai morrer muito artista, vai ter umas catástrofes aí, com um acidente de avião, e vai ter uma catástrofe no país, que tu sabe que não tem como não acontecer durante um ano. São as entrevistas do Pedrinho, ele responde, ele faz da mesma forma, com respostas, informações, e que ele sabe de que, vai continuar. Lembra daquele quando falava assim, é um trabalho para longo prazo? Eu já falava, esquece, quando fala trabalho a longo prazo, é porque ele quer te enrolar. Porque o longo prazo nunca chega. Não, mas eu falei que é longo prazo. Não é esse ano, não, é a longo prazo. Aí ano que vem, mas eu falei que é longo prazo. É diferente quando você fala, não, tem que ser um trabalho de curto prazo. Agora. É a mesma coisa, gente. É o que vai acontecer. A entrevista dele vai ser mais uma, igual às outras, que ele fala, enche linguiça. A única coisa que você vai mais ver ele falar na parte dele ser o vítima, dele ser acusado, dele ser injustiçado, dele ser escrachado, do pessoal tá pegando no pé, dele tá tendo que cancelar, porque perfil particular dele, o que ele pode falar, com certeza alguém deve perguntar para ele a respeito desse mais um episódio de violência da diretoria dele com o torcedor. Ele vai chegar e falar, está vendo, estão vendo o que vai acontecer, mas não vai falar o que vai acontecer, não vai falar em nada, não vai dar em nada, e no final das contas ele vai de novo ficar com ele, a vítima, e o bonzinho, o herói predestinado, e tudo vai continuar do mesmo jeito. Tu não vai ter certeza de quando, se o Januário vai ser reformado. Tu não vai ter certeza se o Vasco está conseguindo contratar com algum jogador bom. Tu não vai ter certeza se a Vasco SAF vai ser vendida realmente, ou se tem algum negócio sério. Tu não vai ter certeza se vai sair jogador. Tu não vai ter certeza de porra nenhuma. A única certeza que a gente vai ter é de que o Pedrinho vai continuar no poder. Porque tu acha que ele vai renunciar? Vocês acreditam que o Pedrinho, se ele não tá tentando arrumar um jeito de não vender por causa que ele gostou do poder, ele vai querer renunciar, gente? Então a única coisa que a gente vai ter certeza é que a gente vai continuar na mão desse filho da puta, a gente vai estar na merda. É a única coisa que vai acontecer, é se continuar na mão desses caras, a gente vai ficar na merda. Só isso. É isso que vai acontecer. Bom, tá dado o recado. Assistam a entrevista dele para ver se o que eu falei não estava escrito nas estrelas. É isso aí. Saudações vascaínas. Vamos rezar para Deus, para que Deus possa iluminar o nosso Vasco, para ele caia na mão de gente boa, que a gente consiga sair da mão dessa quadrilha, para que a gente possa voltar a ter o Vasco como o Vasco sempre tem que ser. Tá certo? Saudações vascaína, curta, compartilha, se inscreva no canal do Júlio, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Valeu. Comente, tá? Valeu.